Ezequiel, no Velho Testamento, depois de Lamentações de Jeremias, vamos ler Ezequiel capítulo 2. Um dos profetas maiores, chamado assim porque o livro é grande, bem como Isaías e Jeremias. Vamos ler então, versículo 1. Esta voz me disse: Filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito, quando falava comigo, e me pôs em pé, e ouvi o que me falava. Ele me disse: Filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes que se insurgiram contra mim. Eles e seus pais prevaricaram contra mim, até precisamente ao dia de hoje. Os filhos são de duro semblante e obstinado de coração. Eu te envio a eles, e lhes dirás: assim diz o Senhor Deus. Eles, quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque são casa rebelde. Hão de saber que esteve no meio deles um profeta. Tu, ó filho do homem, não os temas, nem temas as suas palavras, ainda que haja sarças e espinhos para contigo. Versículo 6. Tu, ó filho do homem, não os temas, nem temas as suas palavras, ainda que haja sarças e espinhos para contigo. E tu habites com escorpiões, não temas as suas palavras, nem te assustes com o rosto deles, porque são casa rebelde. Mas tu lhes dirás as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são rebeldes. Amém. Vamos orar. Glória a Deus. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui nessa noite, com inteira liberdade de pregarmos, ouvirmos, partilharmos a tua santa palavra. Nessa hora, Senhor, dá entendimento a cada pessoa que está aqui, os que estão nos acompanhando também pela internet. Fala aos corações, dá entendimento e gera, meu Deus, compromisso com a missão, gera compromisso com o caminho do Senhor nessa noite, em cada coração, em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar. O nosso tema hoje é a missão de cada um. E nós estamos fazendo aí uma microsérie da semana passada e de hoje. Não sei se a semana que vem nós vamos continuar nessa série, O Cristão Missional. Nós falamos na semana passada sobre o capítulo 1 de Ezequiel e falamos da manifestação, da visão, da glória de Deus, do chamado de Deus, da experiência com Deus, de conhecer a Deus. E hoje nós queremos dar continuidade falando sobre a missão de cada um, de cada cristão. Às vezes até de modo instintivo, às vezes de modo natural, as pessoas, de modo geral, pensam que algumas coisas devem ser feitas apenas por pastores, devem ser feitas apenas por padres,
ou um líder religioso qualquer. Tem muitas coisas que, de modo geral, as pessoas imaginam que deve ser feito somente pelos clérigos, pelas pessoas autorizadas, pelos profissionais da religião. Mas esses conceitos que impregnam muitas vezes a mente das pessoas não são conceitos, não são ideias, não são pensamentos baseados nas Escrituras, baseado no Evangelho. Porque a palavra de Deus nos mostra claro que cada pessoa que é chamado para seguir a Jesus, de modo geral, são pessoas que são designadas para a missão. E essa missão não é simplesmente a missão de cada um, embora cada um tenha a missão. Mas essa missão é a missão de Deus. E Deus reparte essa missão com todos os seus filhos, todos os discípulos de Jesus. Então, cada cristão, mesmo os que não se tornam líderes reconhecidos na igreja ou na sociedade, recebe uma missão de Deus, a missão de Deus para cumprir na sua vida. Então nós queremos falar sobre a missão de cada um. E eu quero, nessa noite, para a gente ter um entendimento mais claro, eu quero falar de 3 tópicos dentro desse tema. Eu quero já falar os tópicos para que você possa, quem sabe, memorizar. Primeiro tópico, não fuja da sua missão. Ou não fuja da missão que Deus te dá. Segundo tópico, a sua missão sempre terá um alvo principal. E terceiro tópico, fique tranquilo. A missão que Deus dá é muito mais do que apenas falar. Porque algumas pessoas têm dificuldade de falar, mas a missão vai mais do que a fala, vai mais longe do que a fala, do que a pregação. Então nós queremos falar desses 3 tópicos. Vamos começar com o primeiro tópico: não fuja de sua missão, ou não fuja da missão que Deus te dá. Relembrando que todo discípulo de Jesus recebe a missão. Relembrando que a missão não é algo apenas para os clérigos, para os reconhecidos pela igreja, mas a missão é para todo cristão. Então não há uma possibilidade de você ser um discípulo de Jesus, não há essa possibilidade de você ser um discípulo do Senhor e você não estar em missão. Não há essa possibilidade. Então não fuja da sua missão. Então você não deve recear realizar a missão que Deus te dá pensando em dificuldades que a missão pode gerar. Você não deve ter medo de fazer a missão porque existe talvez alguns percalços, porque existe talvez algumas pedras no caminho. Isso não deve fazer você ter medo. Observamos que a missão que Deus deu para Ezequiel não era uma missão muito fácil de ser realizada. Observamos o versículo 6 do capítulo 2 de Ezequiel, que diz assim: Tu, ó filho do homem, não os temas, nem temas as suas palavras. Ainda que haja sarças e espinhos para contigo, e tu habites com escorpiões, não temas as suas palavras, nem te assustes com o rosto deles, porque são casa rebelde. Agora o versículo 7 do capítulo 3 de Ezequiel. Do versículo 7 ao 9 do capítulo 3. Mas a casa de Israel não te dará ouvidos,
porque não me quer dar ouvidos a mim. Pois toda a casa de Israel é de fronte obstinada e dura de coração. Eis que fiz duro o teu rosto contra o rosto deles, e dura a tua fronte contra a sua fronte. Fiz a tua fronte como diamante, mais dura do que a pederneira. Não os temas, pois nem te assustes com o seu rosto, porque são casa rebelde. Então olha só, a missão de Ezequiel era pregar para Israel, para a nação de Israel. Mas o Senhor já está alertando a Ezequiel da dificuldade da missão, que ele encontraria um povo rebelde, ele encontraria um povo que ia fazer cara feia, povo que ia mostrar o rosto zangado para Ezequiel, um povo que não ia gostar da mensagem, um povo que não ia receber a mensagem do profeta. Esse era o cenário que Ezequiel ia enfrentar para executar a missão. Um povo endurecido, um povo rebelde. Mas Deus está dizendo para Ezequiel: eu vou preparar você para essa missão. Eu vou fazer do seu rosto como o rosto do diamante. Você sabe que o diamante é duro, né? O diamante não quebra com facilidade, não dobra. É duro o diamante. E Deus está dizendo: eu vou preparar você, Ezequiel. Eu vou te capacitar para você pregar para esse povo. E você não vai temer. Você não vai ter medo. Eu vou fazer o seu rosto mais duro do que o diamante. Ou seja, você vai estar pronto para essa tarefa difícil. Eu vou te capacitar. Eu vou te preparar para que você realize essa missão e não fuja, e não corra, e não se entregue, não seja vencido pelo que você vai ver no rosto do povo de Israel. Então, querido e querida irmã, Deus nos dá a missão, Deus te dá a missão, mas junto com isso, Deus te dá a capacitação para realizá-la. Você pode dizer amém? Por mais difícil que ela seja, por mais circunstâncias contrárias que possa se levantar, mas se a missão é de Deus, se Deus te deu a missão, Ele também vai te capacitar para realizá-la. Diga glória a Deus. Querido, sem dúvida alguma, que quando Deus nos dá uma tarefa para realizar, às vezes nós nos amedrontamos. E eu pergunto para você, a tarefa que Deus tem te dado, a missão que Deus tem te chamado, tem te amedrontado? Você tem temido a fazer a missão que Deus tem te dado? Às vezes você recebeu e você, por temor, não prosseguiu, teve medo, receio. Você acha a tarefa grande demais para você. Você tem medo de não conseguir realizar a tarefa. Seja ela uma tarefa no ministério da igreja, ou até mesmo fora da igreja, está parecendo difícil para você. Eu quero dizer para você nessa noite que às vezes a missão também me amedronta. Às vezes eu também já senti receio, e às vezes sinto receio no caminho da tarefa, no caminho de fazer, de realizar a missão. Muitas vezes o meu coração temeu diante da responsabilidade, diante da tarefa. Eu quero dizer para você que nós não estamos sozinhos nesse sentir medo, nesse sentir dificuldade, sentir receio. Quero dizer para você que eu e você, nós não estamos sozinhos. Nós temos a companhia de muita gente.
Se nós olharmos alguns personagens bíblicos, nós veremos que muitos temeram quando receberam a missão de Deus. Moisés, quando Deus o chamou, ele tentou escapar, ele tentou fugir. Ele disse: Senhor, eu sou gago. Como é que o Senhor dá essa missão para mim, para Faraó, e para mim falar, se eu sou gago? Eu não sei falar. Manda outro que o Senhor tiver que mandar, mas não a mim. Moisés sentiu receio, Moisés sentiu medo. E aí Deus levantou Abraão para encorajá-lo, para ir com ele, para animá-lo. Mas a missão era de Moisés, e Deus o capacitou, e Moisés realizou a missão. Também nós podemos observar Gideão. Gideão, ele tremia a missão que Deus deu para ele, para libertar o povo dos filisteus. Ele tinha medo dos filisteus. Eles eram pressionados, eles eram limitados pelos filisteus. E quando Deus o chama, ele está com medo. Mas Deus o encoraja, dá uma palavra de encorajamento, chama ele de corajoso, varão valente. E aí ele se anima e ele vai e realiza a missão. Ele consegue superar o temor e superar o medo. Nós poderíamos também falar de Jeremias. Quando Deus chama Jeremias para a missão de ser um profeta, Jeremias diz: eu sou uma criança. Não tem como eu falar às pessoas, eu falar ao povo. Eu sou ainda uma criança. E Deus diz a ele: as palavras que eu te der para falar, você vai falar. Você não é uma criança, você é alguém que eu chamei, você é alguém que eu escolhi. E Deus trata com Jeremias, e Jeremias então se anima e vai realizar a missão. Ele venceu os medos e os temores. Pedro, apóstolo, diante da crucificação, o medo entra no seu coração, e ele, com medo dos judeus, com medo de dar testemunho de Cristo, ele nega Cristo 3 vezes. Teve medo. Mas depois o Senhor o encontra, e o Senhor o encoraja, o Senhor confirma sobre ele o propósito, a missão, e ele se levanta e se torna um dos maiores apóstolos da história do cristianismo. Você pode dizer glória a Deus? Então Deus, Ele chama pessoas que têm sentimentos, pessoas que têm temores, pessoas que têm alguma dificuldade. E aí Ele capacita, Ele encoraja, o Senhor fortalece. E essas pessoas que outrora eram fracas, que outrora eram limitadas, Deus os levanta como homens e mulheres fortes, gigantes na fé, mas gigantes e fortes, por causa do poder de Deus que neles operou, que neles se manifestou. Você pode dizer glória a Deus? Então Deus usa pessoas fracas e os torna fortes. Deus usa pessoas medrosas e os capacita com ousadia, e os enche com o seu espírito, e os leva a experimentar grandes milagres em suas vidas. Você pode dizer amém, querido? Você pode dizer glória a Deus? Então, meu irmão, não fuja da sua missão. Se Deus tem te dado uma missão, não fuja. Abrace a missão. Dependa de Deus e vá em frente, em nome do Senhor Jesus. Segundo tópico, eu quero compartilhar com você o alvo em destaque da missão que Deus te dá. Querido, o alvo da missão é a pessoa de Jesus. A pessoa de Jesus. No primeiro momento, o objetivo de Deus em nos dar a missão, o objetivo de Deus em te dar a missão, não é a sua conquista. Deus não te dá uma missão para você ter simplesmente uma grande conquista, uma grande realização. Mas Deus te dá a missão
para que você o obedeça. O versículo 4 e ao versículo 7 de Ezequiel 2, olha só. Os filhos são de duro semblante, obstinado de coração. Eu te envio a eles e lhes dirás: assim diz o Senhor Deus. Eles, quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque são casa rebelde, hão de saber que esteve no meio deles um profeta. Tu, filho do homem, não os temas, nem temas as suas palavras, ainda que haja sarças e espinhos para contigo, e tu habites com escorpiões, não temas as suas palavras, nem te assustes com o rosto deles, porque são casa rebelde. O que é que Deus está querendo de Ezequiel, do profeta Ezequiel, no chamado que ele faz a Ezequiel? O que o Senhor Deus quer? O Senhor Deus quer que ele pregue e Israel se converta. O Senhor Deus chamou Ezequiel para pregar e haver um avivamento espiritual no meio do povo, que uma multidão se converta a Deus. Era esse o chamado de Deus para Ezequiel? Não. O Senhor sabia que a maioria do povo não ia aceitar o profeta. A maioria do povo não ia receber a mensagem do profeta. O Senhor estava mandando Ezequiel para um povo que ia endurecer o coração. Ezequiel não ia ser um profeta. Se ele fosse hoje um pastor, ele não seria um pastor de multidão. Ele não seria um pastor de uma igreja enorme, mas de uma igreja pequenininha. A missão de Deus para Ezequiel não era para que ele tivesse grande sucesso missionário, grande sucesso profético, grande sucesso apostólico. Não era a missão, não era o propósito da missão de Ezequiel. Mas Deus estava chamando Ezequiel para a obediência. Ele está dizendo: Ezequiel, quer que eles te escutem, quer não te escute, quer eles te ouçam, quer eles não te ouçam, você vai pregar a mensagem. Você vai pregar a minha palavra. Você vai chegar até eles e você vai dizer: assim diz o Senhor. Quer esse povo receba você, receba a mensagem ou não, mas eles vão saber que no meio de vós, no meio deles, há um profeta de Deus, há um mensageiro de Deus, há um homem de Deus. O Senhor estava pedindo para Ezequiel obediência a Deus. Queridos, quando o Senhor nos envia a fazer algo, o objetivo, primeiro, não é alcançar as pessoas, mas Ele se certificar. O Senhor quer se certificar se Ele tem o nosso coração. O Senhor quer conhecer o nosso coração. A missão que Deus nos dá é para que Ele conheça o nosso coração. Ou em outras palavras, Deus nos coloca em missão para que nós saibamos a que ponto, a que nível está a nossa entrega, a entrega do nosso coração a Ele e a sua vontade. Deus quer conhecer o nível da nossa obediência à sua palavra, aos seus mandamentos. Meu irmão, por que um cristão não está envolvido com a missão? Porque muitas vezes o cristão ele faz como Jonas. O profeta Jonas, ele foge da missão. O Senhor manda ele ir para um lugar, o Senhor manda ele fazer algo, o Senhor pede algo dele, mas ele está indo em outra direção. Ele está tentando se esconder de Deus, ele está tentando se esconder da missão, se esconder do propósito, como Jonas o fez. Porque muitas vezes
o cristão se posiciona dessa maneira? E a resposta é: o seu coração não se rendeu, não se deixou capturar pelo amor e a graça de Jesus. Existe um Deus no coração desse cristão que não é Deus. Existe um Deus que é o ídolo. Algo ou alguém está ocupando e capturando a fidelidade do coração desse cristão que não é o Senhor. O temor dos homens, o seu próprio bel prazer, algum envolvimento. Então ele não quer abrir mão da sua tranquilidade, do seu bem-estar. Porque a missão exige abrir mão de alguma coisa. Então a missão revela o nosso coração, se realmente o nosso coração está em Cristo ou não. Então Deus nos dá a missão, Ele está conhecendo o nosso coração. E Ele está nos levando a nos conhecer também, a nos auto-perceber e saber aonde está o nosso coração. Então Deus nos dá uma missão, e a missão dele é ganhar o nosso coração. Deus nos dá uma missão, e nessa missão, o que Deus quer fazer? Deus quer atrair o nosso coração. Deus quer trazer o nosso coração para Ele. Deus quer nos dar um coração obediente. E aí, queridos, não tem nada a ver com os resultados. Não tem nada a ver com multidões, não tem nada a ver com grandes conquistas, mas tem a ver de ganhar Jesus, tem a ver de ganhar Deus, e tem a ver de ser ganho para Deus e de ser ganho para Jesus. Meu irmão, ouse obedecer o ID de Jesus. Ouse. Se Deus te pede alguma coisa, se Deus está te pedindo algo, ouse entregar para Deus. Ah, pastor, eu tenho medo de fracassar, eu tenho medo de não conseguir, eu tenho medo de que as pessoas zombem de mim, eu tenho medo de ser criticado, eu tenho medo de não dar conta. Olha aqui para mim, irmão. Ouse obedecer, mesmo que você fracasse. Porque talvez Deus queira que você faça para você fracassar mesmo. Talvez Deus te chamou para fazer algo, e o propósito é que você fracasse mesmo. Porque uma vez que você fracassar, você vai se esvaziar. Uma vez que você fracassar, você vai ver que você não é nada sem Jesus. E uma vez que você fracassar, você vai se dirigir ao Senhor com o coração quebrantado. E aí você vai estar no lugar certinho para que Ele se revele mais ao seu coração, para que Ele conquiste mais o seu coração, para que você tenha mais de Cristo, para que você tenha mais de Deus, para que você dependa mais dEle, e dessa forma você alcance o maior sucesso que um homem, que uma mulher, que alguém pode receber, que é ter mais de Cristo na sua vida, no seu caráter, no seu coração, no seu viver. Você pode dizer glória a Deus? Não tema a missão, porque a missão não é Deus trabalhando nos outros, a missão é Deus trabalhando em mim, é Deus trabalhando em você, é Deus trabalhando na minha vida, é Deus trabalhando na sua vida, para que
tenhamos um coração fiel. Queridos, se o primeiro alvo da missão é a pessoa de Jesus, então nós fazemos a missão para honrar o Senhor, para a glória de Jesus. Fazer o nome de Jesus exaltado, fazer o nome de Jesus honrado. A missão é para a gente dar glória a Deus. A missão não é para exaltar o nome de um homem, de uma denominação, de um pregador, de um líder. A missão é para nós glorificarmos o nome de Jesus, honrarmos e glorificarmos aquele que é digno. Você pode dizer glória a Deus. No versículo 12 do capítulo 3 de Ezequiel, diz assim: levantou-me o Espírito. O Espírito levantou o profeta. E ouvi por trás de mim uma voz de grande estrondo, que levantando-se do seu lugar dizia: bendita seja a glória do Senhor. Bendita seja a glória do Senhor. O alvo da missão é a glória de Jesus, é o louvor de Jesus, é a honra de Jesus na minha vida e na vida das pessoas, na vida do outro. Queridos, quando realizamos a tarefa recebida do Senhor, é para cumprir os seus propósitos e não os nossos. Irmãos, se muitas coisas que nós queríamos fazer e que era simplesmente os nossos propósitos e não deu certo, Deus não permitiu, Deus nos ama. Deus cuidou da gente. Se tudo aquilo que a gente queria fazer, que era apenas do nosso coração, da nossa vaidade, da nossa vanglória, e o Senhor impediu, Deus nos ama. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Que seja feito em nosso meio, que se realize a sua vontade, que se faça os seus propósitos. Você pode dizer glória a Deus? O primeiro alvo da missão é a glória de Jesus, é o louvor de Jesus. Aleluia. Queridos, ao cumprirmos a missão, a primeira intenção nossa não é agradar os ouvintes, não é agradar as pessoas que recebem o nosso serviço ou a nossa pregação, mas é agradar a Jesus. Agradar a Jesus. Uma certa vez alguém, depois da pregação, pregador, alguém chegou para ele e disse: pregador, a sua mensagem foi muito boa, eu gostei muito. E o pregador disse: mas eu não preguei para você, eu preguei para agradar a Deus. Então Ezequiel 3,11, na parte B, diz assim: quer ouçam, quer deixem de ouvir, fala com eles e diz-lhes: assim diz o Senhor. A nossa tarefa é dizer a palavra do Senhor. A nossa tarefa, a nossa missão é fazer a vontade do Senhor. Não a dos ouvintes, não a das pessoas, embora que muitas vezes as agrade, embora que muitas vezes os abençoe, mas a nossa principal responsabilidade é fazer conforme o Senhor, conforme a palavra e o mandamento do Senhor. Você pode dizer amém? Terceiro tópico e último. Sua missão será mais do que falar. A sua missão como cristão é mais do que você falar. Às vezes eu fico observando
tem pessoas que são muito boas para falar individualmente, espontaneamente, mas quando vão para frente falar, elas têm muita dificuldade. Outras pessoas têm muita facilidade de falar em público, mas às vezes têm dificuldade de falar individualmente. Eu confesso para vocês que eu tinha dificuldade de falar pessoalmente, individualmente, e também tinha dificuldade de falar em público. Eu tinha dificuldade dupla para falar. Eu acho que ainda tenho muitas dificuldades. E às vezes as pessoas pensam que a missão é somente estar na frente, diante do público, para falar para a plateia. Mas a missão é muito mais do que isso. A missão contempla muito mais do que isso. Ela é mais abrangente. Vamos deixar bem claro que a missão é pregarmos, falarmos de Jesus às pessoas. Não quer dizer que todo mundo vai falar do mesmo jeito. Não quer dizer que todo mundo vai comunicar isso da mesma maneira. Cada um vai falar, pregar, conforme o seu temperamento. Mas todos os cristãos têm a missão de falar de Jesus. No coração dele arde esse desejo. Transmitir o Evangelho. No versículo 4 de Ezequiel 3, diz assim, vamos repetir esse versículo. Os filhos são de duro semblante, obstinados de coração, eu te envio a eles, e lhes dirás, assim diz o Senhor Deus. 5. Eles quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque são casa rebelde, hão de saber que esteve no meio deles um profeta. Versículo 6. Tu, ó filho do homem, não os temas, nem temas as suas palavras, ainda que haja sarças e espinhos e etc. Então observe, irmãos, que Ezequiel foi chamado para pregar. Quando Jesus dá a missão para a sua igreja, ele diz, ide, pregai o Evangelho a toda criatura. Então nós temos a missão de falar de Jesus. Alguns falarão a multidões, alguns falarão em público, outros falarão individualmente, pessoalmente, mas todos têm a missão de pregar. E é interessante, irmãos, que Israel é como se fosse a igreja hoje. Então Deus chama alguns para pregar a igreja, para pregar para toda a igreja, para todos os irmãos. Mas Deus chama a igreja para pregar para o mundo, para falar de Jesus para fora das quatro paredes, dos encontros da igreja. Vamos voltar para o versículo 4. Disse-me ainda, o filho do homem, vai, entra na casa de Israel e diz-lhes as minhas palavras. Porque tu não és enviado a um povo de estranho falar, nem de língua difícil, mas a casa de Israel. Nem a muitos povos de estranho falar e de língua difícil, cujas palavras não possas entender. Se aos tais te enviasse, certamente te daria ouvidos. Então observe bem. Deus está dizendo, eles não vão ouvir você. Israel não vai ouvir a tua mensagem. Mas ele foi enviado a pregar para Israel. E eu estou dizendo nessa noite, conforme as palavras de Jesus, que a igreja é chamada a pregar para o mundo, para o de fora da igreja, a igreja de modo geral, os irmãos. Eu pergunto para você, é mais fácil pregar para a igreja ou pregar para o de fora da igreja? É mais fácil pregar para o da igreja ou para o de fora da igreja?
Olha o versículo 6. Nem a muitos povos de estranho falar e de língua difícil, cujas palavras não possas entender. Se aos tais te enviasse, certamente te dariam ouvidos. Deus está dizendo para o profeta: olha, se você pregasse para outro povo, se você pregasse para outra nação que falava outra língua, eles te ouviriam. Eles receberiam a tua mensagem. Eles se converteriam à palavra. Mas eu estou te enviando a Israel, um povo que entende a sua língua, que sabe o que você está dizendo, mas eles não vão aceitar. Eles não vão receber a sua mensagem. Irmãos, vou dizer uma coisa para você: é mais fácil pregar para quem está fora da igreja. É mais fácil pregar para quem ainda não conheceu a palavra, não conheceu o evangelho. É muito mais fácil, é muito mais simples. Pregar para a igreja, pregar para o povo de Deus que se reúne, é mais difícil. Talvez você ache mais fácil, porque aparentemente você vai ter uma plateia para te ouvir. Mas você vai ter que manter essa plateia anos e anos. De pessoas que às vezes se julgam conhecedores, que às vezes acham que sabe mais do que o pregador, que conhece mais do que o pregador, que não aceita o pregador, como é o caso aqui do povo de Israel. Mais um povo que nunca ouviu falar de Jesus, um povo que não conhece a palavra. Alguns estão sedentos pela palavra, desejosos pela palavra. E você chega com a mensagem e eles vão acreditar, vão receber a palavra, vão entender o evangelho, vão se converter. Então, queridos, é mais fácil pregar para as pessoas de fora. Você pode repetir a mesma palavra para muita gente, você pode dar o seu testemunho para muita gente, as pessoas vão receber, vão aceitar, mas você não pode dar o seu testemunho em toda a reunião da igreja, você não pode pregar a mesma mensagem em toda a reunião da igreja. Deus está dizendo ao profeta: pregar para os de fora seria mais fácil, mas a sua missão é com Israel. Queridos, cada um de nós tem um chamado. Jonas foi chamado a pregar para Nínive. Pedro foi chamado para pregar para os judeus. Paulo foi chamado a pregar para os não judeus. Nós somos chamados por Deus como igreja para pregarmos a todo tipo de gente, a todo tipo de pessoas, a todo tipo de nações, a todo tipo de povos, a todos os grupos de pessoas, tribos, raças e línguas. Nós somos chamados como igreja. E Deus chama individualmente esse ou aquele para alcançar determinado grupo de pessoas. Talvez você não consiga pregar para um grupo de pessoas X, mas talvez Deus te use para você pregar para um tipo de pessoas Z, ou A, ou B. Então cada um de nós tem um chamado e uma condição de alcançar certo tipo de pessoas. Individualmente, cada um de nós tem essa capacidade. E através de nós, através da igreja, através de cada cristão, o Senhor quer realizar a missão, a sua missão da salvação de muitos. Quantos estão entendendo e recebem essa palavra? Diga amém. Mas agora eu quero dizer, a missão é mais do que pregar.
A minha missão e a sua missão é mais do que pregar a palavra. Nós somos chamados por Deus como profeta Ezequiel, não só para dizer palavras, mas para demonstrar o Evangelho. Deus quer que nós apresentemos às pessoas não só palavras, mas demonstremos com a nossa vida o poder do Evangelho. Então não somos chamados apenas para pregar, mas para demonstrar, para que as pessoas vejam em nós Cristo. As pessoas precisam ouvir, mas as pessoas precisam ver. As pessoas precisam ouvir, mas as pessoas precisam de algo mais do que palavras. Elas precisam perceber a presença de Jesus na minha vida e na sua vida. Olha só o versículo 15 do capítulo 3 de Ezequiel. Então fui, é o profeta Ezequiel dizendo, então fui a Tel Abibe, aos do exílio, que habitava junto ao rio Quebar, e passei a morar onde eles habitavam. E por 7 dias assentei-me ali atônito no meio deles. O Senhor disse para Ezequiel, você vai ao meu povo. E onde é que estava o povo? O povo estava cativo. O povo estava junto ao rio, cativo. O povo havia sido levado pela Babilônia. E Deus diz, eu te chamo, te dou a missão de você pregar para esse povo. E Ezequiel, ele não apenas manda uma carta para o povo, ele não manda um WhatsApp, ele não manda uma mensagem, ele não manda um vídeo, mas ele se dirige até o povo que ele vai pregar. E ele habita no meio do povo. Ele passa a viver no meio das pessoas pelas quais ele iria pregar a mensagem de Deus. A pregação do Evangelho não é somente palavras. A missão que Deus nos dá não é somente para falarmos, mas é para nos envolvermos com as pessoas, nos envolvermos com a cultura, nos envolvermos com a necessidade das pessoas. Para pregarmos o Evangelho com eficácia, precisamos demonstrar o poder do Evangelho em nossas vidas, quando nos envolvemos com a necessidade das pessoas, com a carência das pessoas, com as tragédias das pessoas, com as lágrimas das pessoas, com as dores das pessoas, com a necessidade das pessoas. E ali então demonstramos que Jesus está entre nós, que Jesus habita em nós, que nós somos o povo de Jesus, que nós somos a igreja de Jesus. Demonstramos então a eficácia da mensagem que pregamos. Então é preciso que estejamos no meio do povo. A minha casa não pode ser uma porta fechada que só entra alguns exclusivos. A porta de um prédio da pregação da palavra não pode ser uma porta que só entra algumas pessoas especiais. A nossa vida não pode ser um cerco fechado em que somente algumas pessoas cheirosas e bonitas e aplaudidas pela sociedade têm espaço para ser alguém próximo, um amigo ou algo parecido. O profeta foi morar no meio do povo rebelde. O profeta foi morar no meio dos corações endurecidos, porque ali era o lugar dele realizar a sua missão.
O que é que diz João 13:35? Diz assim: e conhecereis que vocês são meus discípulos, se vocês amardes uns aos outros. As pessoas precisam ver em nós a demonstração do amor de Jesus. As pessoas, para crer, precisam ver em nós a eficácia da palavra que nós pregamos. Jesus contou a parábola do bom samaritano. Ali estava no chão um homem assaltado, ferido, roubado, saqueado, à beira da morte. Passa por ali um sacerdote. O sacerdote tinha palavras de Deus para pregar para aquele homem ferido. O sacerdote tinha palavras, sabia da Bíblia, mas ele passou ao largo. Veio também o levita. O levita tinha uma mensagem para aquele homem, tinha uma palavra para aquele homem, tinha. Mas o levita passou de longe. Aí veio um samaritano, um estrangeiro. E ele demonstra a humanidade, ele demonstra o amor de Cristo. Ele vai até aquele homem que está no chão, ferido, e ele pega aquele homem e coloca no seu cavalo ou nos seus ombros e leva aquele homem até o hospital e paga ali a conta da pessoa que vai cuidar. E ele diz: eu vou voltar aqui, se tiver mais custo, eu vou me responsabilizar por ele. Demonstração do Evangelho, demonstração do poder, da mensagem, da palavra. O que fez Jesus? O que o Evangelho nos mostra sobre Deus? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Ele não tinha muitos, era só um, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou que deu. Não mandou um WhatsApp, não mandou uma correspondência, não mandou uma carta, não mandou alguém, ele mesmo veio, deu, entregou. E o que é que diz João 1,14? E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Verbo, Deus, se fez carne e veio morar, e veio habitar com os pecadores, com os religiosos, com os duros de coração, com os adúlteros, com as adúlteras, com os mentirosos, com as mentirosas, com os assassinos, com os ladrões. O Verbo se fez carne e veio habitar entre nós. Ele veio habitar, ele veio estar junto com a mulher que chorava a morte do seu filho. Ele veio acompanhar a dor de uma mãe que clamava pelo seu filho. Ele veio habitar, ele veio sofrer, ele veio padecer. Jesus Cristo, o Verbo se fez carne e ele esteve em nosso meio. Ele esteve no meio dos pecadores, habitou no meio dos necessitados. O Evangelho fala de um Deus que se encarnou. Era Espírito e se tornou carne para estar entre nós. Queridos, a missionária Bugra, lá de Santa Catarina, uma jovem solteira, andando
pelas ruas de Joinville, da capital lá de Santa Catarina. Como é o nome? Florianópolis, Floripa. Ela viu uma praça cheia de drogados e hippies. E ela começou a passar horas e horas naquela praça. E ela sentiu a necessidade de não só passar horas e horas, mas de morar na praça. E a missionária búlgara se tornou hippie. E ela conta, irmãos, que daquela encarnação, daquele envolvimento, muitos se converteram a Cristo. Muitos saíram daquela praça, se tornaram médicos, se tornaram missionários, se tornaram pastores, porque ela se envolveu profundamente com aquelas pessoas. E a gente pensa assim, essa mulher é uma santa de Deus. Mas eu digo assim, que santa não é ela. Santa foi o João, o namorado dela. Ele foi santo. Ele aguentou o negócio, o rojão de alguém que negou a si mesmo para poder ganhar vidas, cumprir uma missão para o Senhor Jesus. Mais tarde vieram a se casar. Como você vai conviver mais para demonstrar Jesus às pessoas? Para você ser missional. Eu quero concluir dizendo 4 coisas, 4 lugares para você ser missional. O primeiro lugar para você ser missional é na sua família. E você não precisa ir muito longe. Você já convive com as pessoas da sua família. Então a sua família é um lugar de você demonstrar a presença de Jesus, a glória de Jesus, a verdade do Evangelho, o reino de Deus. Segundo lugar para você ser missional, você também não precisa sair do seu habitat natural. Mas você convive diariamente com as pessoas do seu trabalho ou da sua escola. Então, o seu trabalho ou a sua escola, o ambiente que você vive 8 horas por dia mais ou menos, é um lugar de você demonstrar a pessoa de Jesus para o seu próximo, para o seu semelhante. Terceiro lugar para você ser missional, de você demonstrar o Evangelho, é na sua vizinhança. É nos seus vizinhos. Outro dia a gente estava numa casa, numa reunião de ação de graça, e alguém disse assim, sobre um irmão aqui da igreja, né? Disse assim, olha, esse irmão é abençoado, porque quando fulano de tal precisou, ele estava ali pronto a levar essa pessoa para o médico, para o hospital. Então, queridos, a sua vizinhança é o lugar de você demonstrar Jesus, demonstrar o Evangelho. Você não pode ser uma carta fechada, selada, que ninguém abre, que ninguém se aproxima, que ninguém está próximo. Você precisa ser acessível aos seus vizinhos. Outro dia eu contei o testemunho que o meu vizinho, ele fez uma limpeza na frente das casas. Mas ele pegou toda a sujeira e deixou na minha porta. Aí eu também vi aquilo e fiquei na minha. Aí alguém disse assim, alguém lá de casa,
Ele deixou a sujeira na nossa porta. Aí ficou lá a sujeira, não sei nem o que aconteceu. O carro de lixo não pega porque é areia, é barro. Passou-se alguns meses, ele fez de novo. Ele pegou a enxada, ele limpou ali a porta dele, foi limpando, tirando, puxando, puxou da minha porta também, fez o bolo e deixou na minha porta. E aí, irmãos, eu pensei assim, por que eu não pego essa sujeira e não jogo fora? Ele fez a parte dele, agora eu pego e jogo fora. Por que eu não faço isso? Eu vou fazer isso. Contratei o carroceiro, que disse que voltava, nunca voltou. Até que passou o amigo aqui, que fica aqui na esquina aqui. Aí eu posso limpar, quanto é? R$20. Eu digo, rapaz, o carroceiro é 15, faz por 15, faço. Então tá bom, pode levar. Irmãos, vamos servir a nossa vizinhança. Vamos servir as pessoas que estão ao nosso redor. Vamos demonstrar Cristo às pessoas. Vamos ser disponíveis naquilo que a gente pode ajudar, que pode fazer uma diferença na vida de alguém. Quarto e último lugar que eu quero dizer que você pode ser missional. Aí já exige que você se desloque um pouco mais. Há grupos sociais específicos. Talvez alguém sente um peso de alcançar drogados. Talvez outro sente o peso de alcançar pessoas da rua. Talvez outros sente um peso de pregar para os empresários. Talvez outros sente um peso de pregar para as prostitutas. Talvez outros sinta um peso de pregar para os gays. Então cada um pode sentir um peso, um chamado para um grupo social específico. Talvez alguém sinta um peso de alcançar um bairro da cidade, ou quem sabe alcançar uma outra cidade, ou um outro país, outra nação. Nós podemos então fazer missões transcultural em outros lugares. Enfim, Deus nos chama para a missão, para fazer a missão, para realizar a missão.